Nossos cumprimentos a todos. Estivemos vendo, há 15 dias atrás, o tópico sobre depressão, do livro Divaldo Franco Responde, volume 1. Foi descrito que as estatísticas não tão precisas, mas que estima-se que entre 15% a 25% da população mundial sofra de algum dos transtornos psiquiátricos, como a depressão crônica, o distúrbio bipolar, o transtorno obsessivo-compulsivo e a síndrome do pânico. E baseado nessas estatísticas, a pergunta dirigida ao Divaldo foi a seguinte: se a atuação de um espírito infeliz, chamado obsessor, pode provocar esses distúrbios e como identificar se isso está ocorrendo. Nos diz Divaldo que o claro e o escuro entre uma problemática de ordem psicológica, psiquiátrica ou uma obsessiva é muito sutil, não havendo uma fronteira bem delineada que possa estabelecer onde começa o fenômeno obsessivo ou tem início o psicológico ou o psiquiátrico. Genericamente falando, em todo e qualquer transtorno de natureza psicológica e psiquiátrica, ou mesmo um distúrbio orgânico, o espírito é o doente, sendo desse modo válida a terapia de natureza espiritual. O despertar do paciente para o bem, com a consequente mudança de comportamento moral, sempre para melhor, constitui o mais seguro recurso de recuperação. Os espíritos podem provocar transtornos que classificaríamos dentro dessas variadas denominações e ser apenas obsessão. A obsessão pode ser simples, uma indução hipnótica e perturbadora, por fascinação, um narcisismo, uma autoconfiança exagerada ou ser uma subjugação. O estágio no qual o indivíduo perde completamente o controle físico, emocional e mental. Numa análise superficial, irá se identificar que esse fenômeno relacionado a diferentes tipos de condições, mas geralmente está relacionado aos problemas de saúde que afetam o indivíduo. Embora a sua origem é de natureza espiritual e prolongando-se, transforma-se também num distúrbio orgânico, quando teremos uma obsessão com efeitos fisiológicos danosos. Noutras vezes, o fenômeno é fisiológico e, propagando-se, atinge determinado nível no qual os espíritos perturbadores ampliam ou pioram o quadro. Por isso, a terapêutica deve firmar-se dentro dos princípios acadêmicos e, simultaneamente, as propostas espíritas, para tornar saudável o espírito reencarnado e, por extensão, afastar as entidades perniciosas através da psicoterapia, que, no Espiritismo, nós denominamos de doutrinação. E a seguinte pergunta é se a depressão pode levar alguém à morte.
E nos diz Divaldo que sim, o indivíduo pode sofrer um tipo de surto muito grave, negar-se à alimentação, abandonando-se totalmente ao desprezo, deixar que enfermidades parasitas que nele se encontram e muitas vezes não se manifestaram, tomem conta do seu organismo e assim produzem o enfraquecimento de forças e por fim a morte. Noutras vezes pode levar o indivíduo ao suicídio, porque o paciente deseja libertar-se daquela situação deplorável, daquela angústia, daquele estado de morte em vida, e salta no abismo para fugir. Ainda em outras situações, ele é inspirado a tomar essa atitude pelos seus inimigos desencarnados, que realizam o desforço, levando-o ao suicídio, graças, portanto, à obsessão. E como ilustração sobre o tema, Divaldo conta uma história de uma mulher conhecida como Dama das Violetas. Conta-se que um grande psiquiatra americano, Milton Erickson, foi chamado para atender uma senhora que estava em estado de depressão profunda. Fazia alguns anos. Quando ele foi vê-la, por solicitação da família, perguntou-lhe se gostaria que ele falasse a verdade, pois era um psiquiatra, e se ela estava disposta a receber-lhe a colaboração. A senhora, com certa indiferença, concordou. Depois de alguns minutos, ele pediu-lhe licença para percorrer a sua casa. A casa era pintada em tons de cinza. Tudo era muito sombrio, mas quando ele chegou numa varanda, notou que ela cuidava de violetas. Então ele percebeu que ali estava um fator que poderia despertar nela sentimentos positivos e terapêuticos. Retornando ao quarto, disse-lhe: "Notei que a senhora gosta de violetas." E ela respondeu: "Realmente, é minha única paixão." Ele conversou longamente com ela e despediu-se. Ele havia notado um acúmulo de convites e cartões sobre a mesa da sala de jantar que não haviam recebido atenção. Veio-lhe, então, a ideia de realizar uma terapêutica especial. Sugeriu à família que lhe mandassem novos convites e, na conversa final com a paciente, propôs-lhe que, ao ser convidada para algo e não podendo ir, mandasse um vaso de violetas, espalhando beleza e repartindo aquilo que gostava com as demais pessoas. Ela aceitou a sugestão e, a partir dali, começou a receber muitos convites. Porque não saísse de casa, mandava os vasos de violetas, até que subitamente ela deu-se conta de que a sua coleção havia terminado. Sentindo-se estimulada a comprar novas mudas, o material para a confecção de vasos novos, e à medida que o tempo transcorria, foi liberando da inércia e tornando-se ativa no seu mistério. E quando mais tarde desencarnou, a cidade em que morava sentiu-lhe a falta e denominou-a de a Dama das Violetas. Muito se fala do tratamento de depressão, mas como podemos evitar chegar a esse ponto?
E Divaldo responde-nos que às vezes é difícil, porque o indivíduo é fragilizado em decorrência dessas circunstâncias externas, do medo, da ansiedade, da solidão, do desamor. Estando vulnerável quando ocorre algo que o abala profundamente, ele foge para dentro de si mesmo e perde o interesse pelos valores da vida. Nesse caso, uma psicoterapia preventiva seria o valioso recurso, que seria o da prece, tornando-se útil procurar fazer o bem ao próximo, porque, mediante esse labor, fortalece-se e, quando vêm os golpes chamados do destino, terá resistência para poder suportá-los, reconhecendo o valor da sua existência, sabendo-se útil, assim estando estimulado a continuar a viver, a trabalhar em favor da sociedade. Não aceitar o mal, procurar sempre cultivar o ideal de viver, a alegria de ser útil, porque a vida é uma bênção. O espírito Joana de Ângeles sugeriu-me oportunamente 5 itens para a felicidade. O primeiro item, segundo ela, é: a vida é bela. Ora, se reflexionarmos, realmente a vida é bela em todos os seus aspectos. O segundo item é: eu nasci para amar. A maioria das pessoas sempre acha que nasceu para ser amada, olvidando-se que o amor não é um jogo de interesses, mas a própria razão de ser da vida. O terceiro item: eu nasci para servir. Se nos dedicarmos a servir, nossa vida adquire significado. Enquanto desejamos ser servidos, ainda nos encontramos na fase infantil da emotividade. O quarto item é: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um homem mau. Em realidade, ninguém faz o mal a outrem, porque sempre ele é feito a si próprio, assim como o bem. Quando o indivíduo se dedica ao mal, ei-lo infelizmente em sua ação. O quinto item é: há um sol brilhando dentro de mim. Quando o sol brilha dentro de mim, a alegria, o objetivo essencial da vida, nunca se apresenta entre sombras, qual ocorre com uma lâmpada, na qual a claridade vem de dentro para fora. Se alguém carrega uma lâmpada, embora a luz se irradia, também se projeta sombra. Quando seu brilho é interior, um brilho intenso, um sol, tudo é luz, a alegria, a vida. Então, não há depressão. Além dos possuidores desses transtornos e distúrbios emocionais, os parentes mais próximos, tais como pai, mãe, marido, esposa, filho, sofrem uma carga muito grande de angústia e aflição. O que você poderia dizer a esses familiares? Foi perguntado ao Divaldo. E ele responde que amem os seus pacientes. Toda vez que num grupo familiar acontece algo perturbador, todo o grupo está em curso
no mesmo débito. Não somos viajores solitários, somos grupos espirituais que constituímos famílias biológicas e famílias espirituais. Quando temos em casa um paciente com transtorno dessa natureza, somos afetados inevitavelmente. Ao invés da irritação, da exigência para que ele reaja, a paciência, a bondade, porquanto o paciente não pode reagir, porque tem carência de substâncias, como a serotonina, a dopamina, e isso produz um estado de morte interior. Que lhes demos segurança, simpatia, afetividade, que os estimulemos à terapêutica e insistamos mesmo que eles se neguem, que procuremos levá-lo ao especialista, para que possam libertar-se desse estado crepuscular, considerando esse ser como uma ave ferida, que está junto do nosso coração, porque fazemos parte do grupo que um dia feriu também a outrem. Assim nós concluímos o tema sobre depressão. Daqui 15 dias abordaremos novo tópico, anjo protetor. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.